aí, né? Talvez se apagar o que aconteceu lá no Morumbi, dá pra dizer que o Corinthians chegou a 12 vitórias seguidas, ou é 11 se eu não me engano, vive uma fase incrível, segue tudo lindo e maravilhoso, só que a vida não é um morango, né, fiel? O Corinthians volta a vencer, faz um bom jogo ao meu ver, na medida do possível, porque nem existe cobrar alguma coisa jogando nesse gramado encharcado e ainda com um time misto, né? Mas o clima definitivamente não é mais o mesmo. Voltamos pra normalidade, como eu falei, não tem nada de crise ou tá tudo maravilhoso de novo. Não, tá tudo dentro do que deveria estar, né? E assim, uma coisa interessante que eu já venho vendo de um tempo é que, felizmente, o Ramon conseguiu implantar um esquema de jogo tão sólido que até mesmo com um time misto, reserva, desentrosado, as coisas estão fluindo bem. Porque, pô, apesar do 1-0 magro, feio, né? Digamos assim, o que mais teve nesse jogo foram chances de gol. O Corinthians cansou de perder gol embaixo da trave, cansou de ver o goleirão, mano, pegar tudo. O cara tava inspirado ontem e mereceu até pra mim ser o melhor do jogo. Então, isso mostra que apesar do jogo ter sido feio, por vezes muito chato, o Corinthians até que deu trabalho e mereceu a vitória. Até aí não tem discussão. Agora, outra coisa interessante de pontuar aqui também, e eu adoro falar isso, é o Thales Magno, né, mano? Não tem como deixar de falar. Mais uma vez o cara salvou o dia e, meu amigo, pouco a pouco eu vou falar aqui pra vocês, tá? Tá me convencendo que não seria nenhum absurdo se ele começasse jogando no time titular uma hora ou outra, viu? O problema é o de sempre, como eu sempre falo aqui. Quem vai sair? Tipo, nesse esquema não tem como você tirar o Coronado, por exemplo, que parece ser o nome mais fácil, até porque se você coloca o Memphis ou o próprio Thales ali, a chance de você queimar um dos dois é muito grande, né? O Ramon inclusive chegou a falar sobre isso na coletiva, de colocar o Memphis por ali, que andou jogando esses últimos jogos ali, mas mano, não vai dar certo, cara. É melhor não mexer no que tá dando certo, deixa o Memphis jogar na frente com o Yuri, por vezes ajudando pra construir, mas sendo o segundo atacante e não como meia. A mesma coisa pro Thales. Deixa o cara jogando ali na ponta de segundo atacante, mas não de meia, cara. Ele tá dando certo justamente por ali. Pra que você vai mexer só pra encaixar o cara no time, né? Enfim, titular ou não, mano, os primeiros jogos do Thales nesse ano são bem animadores e tranquilamente pra mim é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Assim, não tem nem discussão, tá? É o mais decisivo, o mais confiante, é o cara que você toca a bola nele e sabe que vai sair alguma coisa. Então tá bem demais, mas uma pena que a concorrência é muito pesada. Ah, e outra coisa, só pra não esquecer, essa dinâmica de começar com o Hugo pra colocar o Palácios depois, já tem que estar com as horas contadas pra acabar, né, Ramon? Pô, tudo bem que tem ritmo de jogo, hierarquia, sei lá mais o que prevalece também, mas é uma parada que todo mundo sabe que uma hora ou outra vai acontecer. O Palácios vai tomar essa vaga, vai ser o reserva de imediato e se brincar, ainda pesca essa vaga do Bidu. Não sei, pode ser que ele não esteja 100% pronto, mas já tá na hora de começar a entrar mais cedo, né? Inclusive se fala muito em tentar aproveitar o Hugo como zagueiro, já que ele não vai ser emprestado nem vendido, até porque as opções também não são bem confiáveis, né, cara? Não é que são ruins. O Félix Torres, por exemplo, não é um cara ruim. Ontem mesmo jogou demais. Zagueiro por zagueiro, pô, deitou, não deu brecha nenhuma. Mas como é que você confia, né? Como é que você fala, esse cara é meu titular? É difícil. Então, se tentar transformar o Hugo ali como zagueiro, talvez renda alguns frutos ainda, né? Enfim, não tem muito o que apontar além disso, fiel. Longe de mim querer crucificar alguém sabendo da condição do gramado de ontem. E é isso, mano. Seguimos. Mais 3 pontos na cartola e rumo à melhor campanha. Falou? Bom, e por falar no Thales, mano, uma coisa interessante mesmo que ele revelou depois do jogo contra a Ponte foi onde ele disse que será um desfalque certo contra o Noroeste nesse final de semana, muito porque ele vai viajar para os Estados Unidos para renovar o seu visto de trabalho, que tem que ser refeito a cada 6 meses. E beleza, foi legal saber disso para não acontecer de falar em algo que não tem nada a ver, só que o mais interessante é que ele também vai para lá para assinar um documento dizendo que vai ficar 1 ano sem ir aos Estados Unidos. Ou seja, a não ser que quem publicou essa notícia confundiu que na verdade esse 1 ano é somando aí, desde que ele chegou aqui até o final do contrato, isso pode indicar que ele já sabe que vai renovar com o Corinthians e vai ficar por aqui pelo menos até o final desse ano, que é uma coisa que a comissão deseja e muito, né? Tanto por ele já estar adaptado e querer ficar aqui também, quanto por já ser um baita reforço para esse elenco, para não precisar gastar com outro jogador. Pô, desde que o Thales chegou, Fel, não tem do que reclamar. Seja vindo do banco, quando começa jogando, ele mostra um futebol que você sabe que ninguém mais do elenco vai conseguir entregar algo parecido. Nem ninguém da base, nem ninguém do profissional, ninguém. Então, se ele tiver mesmo pra renovar com o Corinthians, vai ser pra mim um dos grandes reforços no meio desse ano, tá? Enfim, espero não estar especulando muito, porque tá bom demais pra ser verdade, hein? É, eu tô achando que o negócio não tá muito legal pro príncipe do Shrek, hein? Nosso mano Pedro Raul, mais uma vez, ficou de fora da lista de relacionados pra esse jogo contra a Ponte e por nada, de novo, né? Contra o São Paulo ele já não foi relacionado e o Emiliano disse que foi apenas uma questão de escolha entre ele e o Hector Hernandes. Até aí tudo bem. Só que agora, de novo, ele nem viaja e a desculpa ainda é a mesma. Cara, tipo assim, eu entenderia se fosse no meio da temporada e o Hector Hernandes tivesse mostrado algo interessante até aqui. E isso falando do campo, né? Pode ser que nos treinos ele seja o melhor do mundo. Mas o Pedro
Pedro Raul sair de um jogo titular contra o Água Santa pra nem relacionado no jogo seguinte é muito estranho, né, fiel? E hoje, aliás, o próprio postou em seu Instagram uma frase bem enigmática, por sinal, dizendo que às vezes o vilão é na verdade a vítima em uma história mal contada. Então, a não ser que essa seja uma indireta pra alguém da vida pessoal dele, pode muito bem ser, essa mensagem, mano, não tem como não ser pro Ramon, que diz ter cortado ele por opção técnica. E assim, no começo eu até achei que ele poderia estar sendo negociado e estariam tentando encobrir e tudo mais, só que, mano, pelo jeito é mais do que parece, viu, fiel? Até porque, tranquilamente, ele seria o titular ontem, ou no mínimo a salvação pro segundo tempo. Era jogo pra ele. Enfim, quero muito saber o que aconteceu, e se eu souber, com certeza eu vou trazer aqui pra vocês, falou? Rapaziada, não tem como, tá? O presidente pode se explicar, dar a versão dele, falar que a venda do Denner pro Chelsea por 8 milhões de euros e mais bônus foi sim um bom negócio pro Corinthians, mas não dá. Tipo assim, eu sei que os advogados do Augusto aqui vão espumar, porque não pode falar mal do presidente, onde já se viu, né? Você quer ver a RT de volta? Mas, mano, essa é a típica venda que só reforça pro mercado o quanto o Corinthians é fraco negociando. Primeiro que assim, vamos lá, na entrevista pro meu timão, que ele deu aí um dia depois, ele cita que foram obrigados a vender por causa da multa de 10 milhões, poderiam perder o moleque por esse valor, só que isso só faria sentido pra ele se quem tivesse feito o contrato fosse a gestão passada. Porque não queriam renovar. Vocês tiveram a chance de fazer isso em abril do ano passado e renovaram, só que com um salário no qual a multa é calculada, pífio, mano, praticamente 5 mil reais. Aí ele fala que não pode dar um salário alto porque todo mundo da base vai querer, porque não sabiam que o moleque ia vingar, como se também não tivessem contratado mais de 50 jogadores pra base pagando um salário parecido. Pelo amor de Deus, querer falar de custo que não daria pra pagar mais de 5 mil reais pra ele? Pô, desde que o Denner chegou, mano, ele sempre foi tratado como uma das maiores promessas da nossa base. Nessa época, com 16 anos, ele já era titular do Sub-20 e convocado frequentemente pra seleção de base. Então, quer dizer, a gente vai viver pra sempre com esse medo de não vingar, de ser uma aposta que lá na frente pode não dar em nada? Vamos vender na primeira proposta que aparecer, porque se deixar mais tarde já era. E outra, você vê que pra tudo tem uma desculpa. Quando lá pro final, ele diz que essa venda tá atrelada à dívida com o Bertolucci de 78 milhões, que grande parte vai pra ele. Só que assim, eu nem vou falar da questão da RCE, porque isso volta lá na consequência do que fizeram antes. Se tivessem percebido a joia que esse moleque era na época, não teriam vendido ele às pressas pra não perder por 10 milhões, não teriam feito uma venda de 8 milhões de euros, 12 milhões. Vou colocar aqui 12 milhões, ele vai bater todas as metas e vai dar 12 milhões pro Corinthians. Não teria saído por esse valor e com certeza renderia muito, mas muito mais, porque claramente o Denner não é uma simples aposta. Você vê nele que ele já é muito mais consolidado, com 16 anos, do que muito garoto com 20. Enfim, eu ainda poderia falar muito mais, citar Palmeiras, Pedro, Duílio, mas, cara, sinceramente, a cagada já foi feita. Ele também só vai sair daqui no meio do ano que vem e, mano, pra ele eu só desejo boa sorte, porque o futuro que ele tem é gigante, cara. Ele vai ser muito craque no futuro. Mas o que fica dessa venda é só mais uma amostra do quanto o Corinthians é péssimo em gestão de base. E isso não era só com o Duílio, com o Andrés, com o Roberto de Andrade, não. Pelo visto, é uma parada que já tá enraizada, né? Não importa quem venha, a cagada vai ser a mesma. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!